Olá, graça e paz de Cristo. Quero compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus que com certeza vai de encontro às nossas necessidades. Pelo que nós gostamos demais de ouvir a Palavra do Senhor, admiramos as inspirações dos pregadores, os livros, as profundas literaturas, livros que têm várias direções que podem nos trazer assim respostas para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, enfim, em todas as áreas das quais nós precisamos de fato. Porque a grande verdade é que nós somos teóricos. E como somos teóricos? Ouvimos, entendemos, compreendemos, anotamos, registramos, absorvemos. E como nós nos aprofundamos na teoria. Mas e a prática? Como tem sido a nossa vida? Sempre cientes das coisas e cada vez mais entendidos dos assuntos e, no entanto, dominados pelas vontades, dominados pelas paixões, dominados pelos desejos, dominados por tudo aquilo que contradita toda uma teoria do qual eu, você, nós conhecemos. No mundo da teoria, nós temos todo tipo de assunto que atende bem às necessidades sociais, às necessidades da nossa casa, da nossa família, como educar bem uma criança, como resolver certos problemas que são, às vezes, um tanto quanto complexos, muito difíceis de serem tratados. E, teoricamente, tudo funciona, há soluções para tudo. A teoria, ela é profunda demais. Mas, querido, sem a prática, tudo vai de mal a pior. O homem está cada vez mais cético, porque conhece muito e produz pouco. Conhece muito e executa pouco do que se conhece. Por que não dizer, quase nada? Então a gente precisa entender um pouco a respeito disso. A teoria de Deus, ela vem com o propósito de corrigir, de consertar, de transformar, de lapidar e de direcionar o homem. Valorize a teoria. E o valor da teoria não está no conteúdo inteligente em si. O valor da teoria está na prática. A teoria, ela revela o caminho por onde temos que andar e aonde vamos chegar. Mas é a prática que vai fazer com que você dê as passadas e você chegue ao lugar devido, ao porto seguro. A teoria revela um grande banquete, mas é a prática que vai fazer você degustar este banquete. A teoria revela as delícias, mas é a prática que sente o sabor. A teoria revela o triunfo, mas é a prática que conquista. Você precisa ter essa prática associada à teoria, e a teoria num elo com a prática. Você não pode jamais ficar apenas sendo uma pessoa inteligente, acumulando a sua mente de entendimento de muitas coisas e mais tarde será cobrado porque soube e não executou, não fez. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Exatamente. Quantos de nós estamos pecando por entendermos tantas coisas e, no entanto, não procedemos? Deus quer mudar isso em você. Deus quer fazer uma obra especial na tua vida. Numa conversa com a população, Jesus chama-os à conscientização de ouvirem a verdade, como também a prática. O que significava ouvir e praticar? Quando ele disse, a quem compararei aos que ouvem e praticam? São aqueles que edificam a casa sobre a rocha, em que, vindo toda uma chuva forte, e vem as ondas pela enchente das águas, e vem e bate de ímpeto na casa, ela permanece intacta, porque fora edificada sobre a rocha. Mas a quem compararei aqueles que ouvem e não praticam? São como os que edificam a casa sobre a areia, onde, vindo a mesma enxurrada, a mesma chuva, a mesma correnteza forte pela inundação das águas, e bate de ímpeto na casa, e grande é a sua queda, porque fora edificada na areia. Querido, eu quero dizer que a falta da prática é falta de estrutura. A falta da prática é a falta de robustecimento, de fortalecimento,
de identificação com a verdade e de todo o entrosamento com Deus no Espírito e com as pessoas, para que os bens de Deus, as bênçãos, as promessas de Deus se cumpram na tua vida. É necessário ter esta aliança com Deus no tocante à prática. Então você precisa ter a teoria, sim, nós precisamos conhecer. A Bíblia diz, para que nós cresçamos no conhecimento, mas também diz para que cresçamos na graça. Crescer no conhecimento é uma bênção, através das verdades reveladas biblicamente falando, todo o contexto bíblico, tudo isso precisa ser absorvido por nós. Mas crescer na graça significa a aproximação da intimidade com o Espírito Santo. Crescer na graça significa se render às verdades que são expostas para você. Colocar-se perante Deus, eu não sou merecedor dessas promessas, dessas bênçãos, dessas dádivas, dessas riquezas que o Senhor tem para mim, mas eu coloco a minha vida, o meu ser diante de Ti, porque eu quero que tudo isso se cumpra na minha vida, eu quero obedecer, eu quero praticar, eu quero me dar a isso. Por isso, querido, que diz lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 3, o Senhor Deus faz um chamado universal dizendo: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Em certa ocasião, quando Jesus conversava com uma samaritana junto ao poço de Jacó, Jesus dirigiu uma palavra muito especial aos discípulos que estavam preocupados com o que haveriam de comer. E Jesus disse: uma comida eu tenho que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nisto, Jesus quer dizer que, olha, a estrutura de vocês, a sustentação de vocês está na prática. Fazer aquilo do qual vocês foram incumbidos de fazer. Deus não aceita que você esteja brincando com a vida, violando as regras, porque compreende, mas dane-se isso. Isso eu não quero, eu quero aquilo. Então, a teoria, ela te aponta o caminho. Receba a vida, receba Deus, receba o Espírito da verdade para te conduzir, a fim de que você tenha as boas práticas, a fim de que você alcance a dádiva de Deus, o maior bem de Deus, as promessas de Deus através da prática. Aplique a teoria na sua vida. Aplique todas as verdades de Deus na tua vida. Através da prática, você vai alcançar êxito em tudo do qual você se predispuser a fazer. Apoiado em Deuteronômio capítulo 28, que diz que tudo aquilo que você puser as suas mãos prosperará, se você atentares para as palavras que hoje eu te ordeno. Então, quando você tem a palavra de Deus como uma ordem, você tem a palavra de Deus como uma teoria, uma incumbência que você precisa praticar, então toda sorte de bênçãos virá sobre a sua vida. Pratique a palavra de Deus. Como disse Tiago, não sejais ouvintes, mas praticantes. Que sejamos praticantes. Valorizemos a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus é valorizar a própria vida. Através da prática, você tem toda a sorte de bênçãos da parte de Deus. Lança por terra a preguiça, a ociosidade, o desinteresse, a indiferença, tudo aquilo que faz você ficar arredio à palavra da verdade. Busque o amor, busque a prática construtiva, busque valorizar a teoria, que a teoria bíblica, a teoria dos procedimentos da parte de Deus como inspiração para o teu ser, seja realmente vida, vitalidade, vigor, seja realmente força para a prática, boas práticas. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.